Gente, tudo bem com vocês? Vamos ao que me interessa. Na verdade, eu entrei aqui hoje com esse objetivo. A gente devia estar quase acabando isso aqui, mas infelizmente não foi possível. Hoje nós vamos começar um assunto novo, um assunto fundamental. Se você olhar para o mapa do mundo, cartografia, pena que eu não trouxe o mapa. Se você olhar para o mapa do mundo, você vai perceber o seguinte: nós vivemos num planeta chamado planeta Terra, correto? Se você olhar para o nosso planeta, o mapa do nosso planeta, você vai perceber uma coisa. O nosso planeta é formado por uma parte de terra e uma parte de água. Nós temos mais água ou terra? Água. Vocês sabem a proporção? 90 e algumas coisas. 70% do nosso planeta ele é composto por água. 70%. Os 30% que sobram é onde estão os continentes. Tudo bem até aqui? E vocês sabem que isso traz uma coincidência muito grande com o corpo humano. Não sei se vocês sabem disso. O corpo humano também é feito por 70% de água e o restante, que são os ossos, os tecidos, são os 30%. Nós somos basicamente compostos de água também, né? Então, o nosso planeta e o corpo humano, eles têm essa coincidência na proporção. 30% é o sólido e 70% é água. Tudo bem até aqui? Só que se você olhar para o nosso planeta hoje, toda a parte de terra, ele é dividido. É dividido em fronteiras. Cada pedaço de terra nós temos um nome. Nós chamamos de país. Concordam comigo? Brasil, Inglaterra, Alemanha, Paraguai, China. Cada parte do mundo você percebe que é chamado por o nome de um país, correto? Entendam o que eu vou dizer para vocês. Nós estudamos a Idade Média, vocês lembram disso? Se nós tivéssemos... Obrigado. Tá bom. Se nós pudéssemos pegar uma máquina do tempo e nós voltássemos lá para a Alta Idade Média, supondo ali o ano de 500 depois de Cristo, 600 depois de Cristo, se eu perguntasse para alguém assim, em qualquer região, em que país você nasceu? Essa pessoa me olharia com uma cara tipo, país? O que é isso? É de comer? O que é país? É de beber? Não existia na Idade Média a noção de país. Não existia esse papo de governo, de Estado. Não existia isso. Professor, mas como é que uma pessoa então respondia a pergunta, por exemplo, onde você nasceu? Eu nasci em tal feudo. Eu nasci na terra de tal senhor. Eu nasci perto de um bosque, eu nasci perto de uma cachoeira, eu nasci perto do mar, e ali aquela região era um senhor tal que dominava. Então as pessoas não tinham a noção de país, não existia o conceito de país. Deu para entender o que eu estou falando? O que nós vamos estudar a partir dessa aula? O nascimento, o surgimento dos países modernos. Como foi que os países nasceram? Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Mas antes de explicar isso para vocês, eu queria muito que vocês entendessem a diferença entre duas palavras: país e nação. Não parece que é a mesma coisa? Não parece que é a mesma coisa? Qual país e qual nação você faz parte? Você não daria a mesma resposta ao Brasil? Mas existe uma diferença. Existe uma diferença entre país e nação. Deixa eu pegar uma caneta para vocês entenderem. O que seria um país? Um país, primeiro, que é um território, correto? É um território que ele tem o quê? Os seus limites. Então, tudo aqui dentro, claro que não existe país redondo, gente. Isso aqui é só um desenho, tá? Então, tudo que está aqui, você tem um território. E aqui você tem um governo que manda em tudo. Então, aqui nós temos um Estado, um governo. Então, isso aqui é um país. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam o que é um país? O país é um território que está sob a autoridade de um único governo. Tudo bem até aqui? Isso aqui é a fronteira. O que está aqui é dentro do país, o que está aqui fora é estrangeiro. Alguma dúvida? Nós vivemos num país chamado República Federativa do Brasil. O nome correto do nosso país, não sei se vocês sabem disso, gente. Às vezes as pessoas perguntam assim, escuta, qual que é o nome do seu país? Aí você fala Brasil. Brasil, na verdade, é uma abreviação.
O nome correto do nosso país é República Federativa do Brasil. Vocês podem ver qualquer documento, o RG de vocês, carteira de motorista, no futuro certidão de óbito, né, para alguns. Né? Mas vai estar escrito lá. República Federativa do Brasil. Professor, eu entendi o que é um país, mas o senhor falou que nação é uma coisa diferente. Nação não tem muito a ver, às vezes, com território. Às vezes você faz parte de uma nação sem ter um país. O que é nação? É você se sentir parte de um grupo humano, um grupo que tem a mesma cultura. Por exemplo, às vezes você tem, vou dar um povo que é uma nação, mas não é um país. Está na mídia, os palestinos. Os palestinos são um povo que vive no Oriente Médio, só que eles não têm um país para eles mesmos. Tanto é que eles estão sendo atacados por isso. Eles vivem dentro de Israel, estão sendo atacados dentro de Israel. Então é uma nação, é um povo que se reconhece, isso da sua vez é uma nação, mas nós não temos um país. Deu para entender o que eu estou falando? Então percebam que coisa estranha. Não existe país sem nação, mas existe a nação sem país. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? O que a gente vai estudar aqui? O nascimento dos países, tá bom? Primeira coisa que eu quero que o aluno entenda: o conceito de nacionalidade não é um conceito antigo. Não existia país na Idade Média? Existia país na Antiguidade? Não existia. País é o que, gente? É o conceito da modernidade. Alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? É uma coisa que eu posso perguntar numa prova. O conceito de nacionalidade é um conceito novo ou é um conceito antigo? Professor, é um conceito na história, ele é novo. Ele não tem 1000 anos. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Pergunta para vocês. É importante para a gente entender o mundo saber o que é uma nação? Um país? Sim. Por exemplo, meus amigos, como é que eu poderia no futuro dar uma aula para vocês sobre guerra mundial sem falar de país? Não teria nem como explicar. Porque é um país lutando contra o outro, não é isso? Para quem gosta de esporte, como é que a gente vai falar de Copa do Mundo ou Olimpíadas se não tem país? Vocês concordam aqui, o que é uma Copa do Mundo? É uma seleção de um determinado país jogando contra outra seleção de outro país. Se não existe país, não existe Copa do Mundo, não existe Olimpíada. Deu para entender o que eu estou falando? Hoje em dia, gente, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. No mundo todo, tem 8 bilhões de pessoas. Cada uma dessas pessoas, se eu perguntar para elas que país que ela nasceu, ela vai saber me dizer. Paraguai, mexicano, húngaro, inglês. Vocês entendem o que eu estou falando? Não só isso. Ao longo da história, as pessoas criaram um sentimento de amor e de orgulho pelos seus próprios países. Vai nascer um sentimento chamado nacionalismo. O que é o nacionalismo? É o sentimento que você tem de apreço, de orgulho, de amor pelo seu próprio país. País, às vezes, é igual filho. Você mete o pau, mas você não quer ver ninguém de fora da cama. Não mesmo. Vocês entenderam a lógica que eu estou falando? Você mete o pau no seu país. Esse país é corrupção, esse país aqui é zoado, mas se você vê alguém de fora metendo o pau no Brasil, você não gosta. Deu para entender? Isso tem a ver com o quê? Com o nosso sentimento de nacionalismo. A gente tem um certo orgulho para o nosso país. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Meus amigos, agora vamos continuar aqui. Professor, como foi que os países surgiram? Os países foram surgindo na Europa, gente, com um movimento duplo. Um vai e outro fica. Eu vou explicar melhor. O que existia na Europa antes dos países surgirem? Um sistema baseado na posse de terra de um senhor em que as pessoas trabalhavam dentro e eram servos. Como era o nome desse sistema? Começa com F. Exatamente. O que existia? Isso é pergunta de avaliação. O que existia antes da formação dos países? Professor, existia um sistema chamado feudalismo. O que era o feudalismo? Era um sistema em que pessoas trabalhavam dentro da terra de senhores. E essas pessoas que trabalhavam dentro dessas terras deviam obrigar, por exemplo, a talha, a corveia, o dízimo para a igreja. Então as pessoas viviam dentro dos seus, correto?
Gente, o feudalismo ele durou muito tempo. O feudalismo ele durou de 600 a 700 anos, mas ele acabou. Eu já expliquei porque ele acabou para vocês. Peste negra, as cidades que surgiram e as pessoas começaram a fugir para as cidades. O feudalismo ele foi o quê? Se desmanchou. Pergunta para vocês. O feudalismo ele se desmanchou da noite por dia? Por exemplo, hoje eu estou aqui dentro do feudo. Aí amanhã eu vou dentro, não tem mais... É assim que aconteceu? O feudalismo ele foi acabando aos poucos. Os historiadores costumam, gente, dar um prazo aí de mais ou menos do início da crise do feudalismo até o final do feudalismo de 200 a 300 anos. Então ele foi acabando aos poucos. O movimento é o contrário também. O feudalismo foi acabando. E o que foi surgindo no lugar dele? Os países. Então percebam, os países nasceram de uma vez? Não. A lentidão é exatamente a mesma. O feudalismo não acabou aos poucos? Os países também foram nascendo aos poucos. Um foi tomando o lugar do outro. Pergunta de avaliação. Qual é o nome do sistema que existia antes da formação dos países? Era o feudalismo, professor. Feudalismo ele acabou de uma vez? Não. Ele foi acabando aos poucos. Alguma dúvida em relação ao que o professor Isemar está falando? Então perceba, eu coloquei aqui, ó, fim do feudalismo, um processo. O que é um processo? É uma coisa que é lenta. Alguma dúvida sobre isso, dona Silvana? Eu fico muito feliz que a senhora está entendendo a matéria aí com plenitude. Assim, espero. Vamos agora, primeiro passo já foi. Meu aluno entendeu o que é um país. Meu aluno entendeu que os países não nasceram de uma vez. Meu aluno entendeu que os países é uma construção da modernidade. Beleza até aqui? Gente, mas um país para ele existir, um país é maior que um feudo, concorda comigo? Um país ele é muito maior que qualquer. Dentro de um país cabem milhares de feudos. Tudo bem até aqui? O país é um bagulho grande. O que um país precisa para se manter organizado? Um governo, vocês concordam comigo? Precisa de um poder ali, porque percebam o seguinte: antes dava uma zica comigo, eu estou dentro de um feudo, eu vou procurar quem? O senhor feudo? O poder é aquele cara, não é? Num país é diferente, eu tenho um estado, eu tenho um governo, não é isso? Então, um governo tem que ter o quê? Uma certa organização. Alguém nessa sala poderia me responder, por gentileza? Qual é a forma de governo que domina o Brasil hoje? Esse silêncio ele me constrange. Qual é a... Mas tem um nome específico para isso. É o presidente? Não. É um sistema que tem um presidente, mas tem um nome esse sistema. Política? Não. Começa com R. Quem falou? O Brasil é uma república. O que é uma república? É uma forma de governo onde o povo escolhe quem vai mandar. E essa pessoa é escolhida pelo voto popular, não é isso? Essa pessoa fica para sempre no poder ou fica um tempo e depois é feita outra escolha? Vocês entenderam o que eu estou falando? A palavra república, a gente vem do latim. República quer dizer coisa pública, coisa do povo. O que é uma república? É um sistema de governo onde o povo escolhe quem vai mandar. O cara que manda é o nosso funcionário. Não é eu que obedeço o presidente. O certo? O presidente que me obedece. Eu sou o cidadão, ele é o meu representante. O poder numa república, ele também vem do povo. É um sistema democrático. A palavra democracia quer dizer poder do povo. Demo, povocracia, poder. Deu para entender isso? Só que percebam o seguinte: quando os países surgiram no finalzinho da Idade Média para a modernidade, eles não eram governos baseados em república. Era uma outra forma de governo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Professor, se não era uma república, qual que era a forma de governo desses primeiros países? Guardem esse nome que está na folha: monarquia. Vocês já ouviram a palavra monarquia?
Vocês sabem o que é uma monarquia? É uma forma de governo. Mas uma forma de governo que é diferente de uma república. Exatamente, quem comanda uma monarquia é um rei. E esse poder do rei, ele tem duas coisas que é diferente da república. Primeira coisa, o poder de um rei, ele é hereditário. Alguém pode me dizer o que é isso? Não. O que é uma coisa hereditária? Ele vai passando de pai para filho. Nesse sentido eu pergunto, numa monarquia existem eleições? Não. Nessa monarquia o povo é convidado a decidir quem que vai mandar? Não. Porque o poder está preso na mão de uma única família. De pai para filho. Deu para entender isso? Vocês poderiam me perguntar, professor, mas peraí, o senhor falou que o feudalismo estava acabando. E aí veio a monarquia e o poder é hereditário. Quem é o primeiro rei então? Normalmente, por exemplo, você tem um lado da Europa, certo? Você tem centenas de feudos, não tem? Eles vão se fechar e isso aqui vai virar o quê? Um único par? Normalmente o primeiro rei, ele vai ser o senhor feudal mais poderoso. Deu para entender? Ele vai dominando, até que ele se torna o rei do país inteiro. Deu para entender o que eu estou falando? E aí o poder vai passando de pai para filho. Além do poder ser hereditário, ele é vitalício. Alguém aqui me falou o que é uma coisa vitalícia. O que é vitalício agora? Agora sim, né? Vitalício é para sempre. Para a vida toda. Quer dizer o seguinte, numa monarquia, o poder passa de pai para filho. E o cara que está mandando é o seguinte, se ele vivesse 100 anos, ele ia ser rei durante quanto tempo? 100 anos. Até ele morrer. Não tem esse papo assim, vai ficar um tempo, se o povo não gostar, vamos fazer uma eleição para ver. Não existe isso. Então vamos lá. Qual a forma de governo que os primeiros países adotaram? Monarquia. Numa monarquia o poder é eleição? Não. Numa monarquia o cara fica no mandato e para depois? Não. Meus amigos e minhas amigas, paramos por aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigada.